Fala galera, tranquilo? Podemos agora dar continuidade no nosso estudo sobre teoria social cognitiva. Lembrando um pouco da aula anterior, nós falamos sobre o indivíduo agente, que eu até nomeei como funcionamento agêntico, que é o funcionamento que acontece quando o indivíduo tem intencionalidade, e através disso eu falei sobre as 4 propriedades de ser agente: intencionalidade, pensamento antecipatório, autorreação e autorreflexão. Vamos focar agora sobre um dos processos dentro da autorreação que tem uma importância enorme na pesquisa da psicologia social e cognição social. Esse processo a gente chama de autorregulação. E claro, como nós estamos falando no escopo da teoria social cognitiva, iremos abordar esse processo sobre a mesma luz. O que é a autorregulação? A gente pode dar um exemplo bem simples e direto. Pensa assim, quando você está estudando alguma matéria difícil, você acaba se pegando lendo 2 ou 3 vezes o mesmo parágrafo de um texto para tentar compreender o que ele está querendo dizer ali. Com certeza você já passou por isso. E esse é um processo autorregulativo. O fato de você ler 3, 4 ou até 10 vezes o mesmo parágrafo muitas vezes está ligado com uma meta, um objetivo, um padrão pessoal, que é, por exemplo, passar num concurso público. Então você precisa desse conhecimento, desse tema que está lendo, que hoje você não tem. Esse processo do empenho da releitura para compreender o que está sendo dito ali faz parte do processo autorregulativo. Ou seja, nós estamos iniciando controlando e mantendo o nosso pensamento, comportamento e emoção para um fim específico, que é passar no concurso público. Eu quero voltar um pouco porque eu pretendo mostrar o caminho que é até essa chegada dessa leitura cansativa, ou seja, até chegar nesse processo autorregulativo. Lembra que para ser um ser agêntico, os 3 primeiros processos, como eu já disse, são intenção, pensamento antecipatório e autorreação. Bom, eu tenho a intenção de passar, certo, em um concurso público. O que é legal perceber é que essa intenção, às vezes, é mais abstrata. Por exemplo, nós estamos falando aqui de passar no concurso público. Ou o cara tem uma intenção mais abstrata, mais longe, que é: eu quero ficar bem financeiramente. Eu sei que isso talvez não tenha muito a ver agora com o que eu tô falando, mas a ideia é você perceber que as intenções, os objetivos, eles têm tanto um longo prazo, né, que isso também vai dificultar no processo autorregulativo e motivacional para você chegar nele, ou você pode trazer um pouco mais perto, que é tipo: eu quero passar no concurso público. Temos então um objetivo, e refletir sobre como seria bom conseguir essa vaga e qual será o melhor caminho para conseguir ela, você está pensando de forma a antecipar o resultado positivo final. Tudo isso é feito cognitivamente, tá? Tudo está dentro da sua cabeça, avaliando todas as possibilidades, caminhos, as suas competências atuais, que são suas crenças sobre o seu próprio desempenho acadêmico ao longo da sua vida, as competências que você ainda quer ter e assim vai. Então agora você precisa conectar todo esse mundo do pensamento em ação e que, pensando de forma antecipadamente e pensando nas suas habilidades atuais, você acabou percebendo que tem algumas matérias que você tem pouca intimidade. Então, o seu objetivo é focar nessas matérias, ou seja, estudar elas mais intensamente para você se destacar na prova. Estamos falando exatamente de juntar o pensamento com a ação. Você precisa ter a reação, você precisa reagir, você precisa então da autorreação. Então, seria certo dizer que você está tendo controle dos seus pensamentos, controle dos seus comportamentos e se regulando para realizar uma determinada atividade. Bom, dito isso, nós chegamos agora no processo da leitura, num processo do exemplo que eu dei alguns minutos atrás. Estamos estudando a matéria que temos pouca intimidade e regulando nossa ação para tal, ou seja, regulando a nossa ação para ter mais intimidade com essa matéria. E o Bandura vai falar que dentro do processo de autorregulação existem 3 subprocessos, que são o automonitoramento, a subjunção de juízo e a autorreação. Vamos lá, monitoramento. Para a pessoa influenciar sua motivação e sua ação de forma mais assertiva, elas devem prestar atenção na sua própria performance. Monitorar sua ação, como ela ocorre, em que situação que ela vai decair, por exemplo, perder o foco na leitura, em qual ambiente seu engajamento para o estudo é maior, o quão distante está o seu momento atual
em comparação com a sua meta. Vou te dar um exemplo. Eu sei que estudar de madrugada, minha performance é superior do que eu estudar de dia. Uma opinião pessoal, como eu funciono, né? Isso é devido ao barulho, as coisas que me tiram atenção. Até o barulho do passarinho de manhã me atrapalha. O calor, muita luz e várias outras coisas. E olha que legal. É desse exemplo que você pode ver que meu monitoramento está atrelado com minha própria história de vida. Por exemplo, outras pessoas podem odiar estudar à noite por causa do sono, né? Por causa do cansaço do dia a dia. E o que eu quero dizer com isso é que o seu monitoramento não é algo separado do seu histórico, do seu humor. E isso significa o quê? Que a forma que você interpreta o resultado através do seu monitoramento tem suas particularidades e pode ocorrer um problema de viés aí na sua conclusão, como supervalorizando o resultado real da ação, né? Mas também tem o processo inverso, que é você olhar o resultado de forma a denegrir seus esforços. Eu acho importante destacar duas funções do monitoramento, que é fazer o indivíduo ter objetivos realistas e também fazer ele observar o próprio progresso até esse objetivo. Dentro do monitoramento, também nós temos outros subprocessos. Eu não vou acabar citando aqui, mas é interessante saber como é complexo essa teoria. São processos dentro de subprocessos que são embasados dentro de outros subprocessos. Então, não é simples, mas isso não significa que ela não vai ser concebível. Voltando, o segundo, subfunção de juízo. Observar e monitorar o seu ímpeto, sua ação, é o início do processo para você se autodirigir para algo. Porém, junto a isso, ocorre a subfunção de juízo, que é monitorar a sua ação sob a ótica de seus padrões pessoais. Pegando nosso exemplo do estudo, o que seria padrões pessoais? Bom, qual é o nível de compreensão que você tem como base para dizer que você já estudou o suficiente? Para você realmente achar que já aprendeu? O quão bom você precisa estar sobre o assunto? Quantas horas você acha necessário para estudar para você depois chegar no final e pensar, pô, eu me esforcei. Tudo isso que eu estou dizendo faz parte dos padrões pessoais de cada indivíduo. Pensando nisso, eu acho que para trazer algo a mais, né, para fomentar esse conhecimento sobre a subfunção de juízo, eu acho legal falar um pouco de como esses padrões são adquiridos sobre a ótica da cognição social. Os padrões pessoais são adquiridos por instruções diretas e também pelo avaliar do seu comportamento em relação à reação que ele provoca em outras pessoas. Principalmente aquelas pessoas que são custosas na nossa vida, tipo nossa mãe, pai e etc. Aqui você consegue ver o processo social da metodologia, onde as relações sociais, e aqui estamos falando sobre as aquisições de padrões morais, está diretamente ligada com a sua relação com o mundo, sua relação com outras pessoas e sua relação com a sua cultura, o poder da modelação social. É importante destacar que isso, é óbvio, não é absorvido de forma direta, tá? E sim que esses dois exemplos de processos, aprendizagem direta e aprendizagem observada, passa por uma avaliação do próprio sujeito que faz entendimentos singulares dos resultados de sua ação. E assim como o monitoramento, ele também é dividido em subprocessos que são Referential Comparison, Valuation of Activities e Perceived Performance Determinants. Deixei em inglês, tá? Porque ainda não tem tradução em português, então eu prefiro não me arriscar. Bom, voltando mais uma vez, por último, a autorreação. Antes mesmo de a gente partir para a autorreação, eu acho que é um pouco necessário a gente entender o que o Bandura quer dizer com self-evaluative, que em português fica autoavaliação. Bom, o que ele quer dizer com isso é que as pessoas têm padrões pessoais, né? Que são o seu ideal, aquilo que você quer chegar a ser, e também elas têm a percepção do que elas são hoje, de suas características atuais. Quando você faz essa síntese entre essas duas perspectivas, quem eu sou hoje e quem eu quero ser, você está se autoavaliando. E através desse processo avaliativo, que lógico, está interligado com os processos ditos anteriormente, como monitoramento e padrões pessoais, faz o processo de ligar o pensamento com a ação, que é a autorreação. Ou seja, se aproximar daquilo que é seu padrão pessoal. Entenda, ninguém liga muito para se autoavaliar em atividades de pouca importância. Por exemplo, guardar a louça lavada no armário. Até por isso que a gente procrastina bastante para fazer esse tipo de atividade. Porém,
conseguir a independência financeira usando o concurso público como um dos degraus é bem diferente. Porque é aí que você percebe que é um direcionamento pessoal, é uma coisa custosa, é uma coisa que para você moralmente é necessário atingir. É algo que tem um valor pessoal muito grande. O que fica claro até aqui é que o processo motivador não mora simplesmente no objetivo que você colocou como meta, e sim na autoavaliação que você faz de você mesmo. Ou seja, o meu momento atual com o momento que eu quero atingir, que é redigido por esses processos que eu acabei de falar, principalmente as questões de padrões pessoais. E através disso você se regula e se autodirige no, entre aspas, cenário da vida, e dessa forma trazendo a autorreação que faz você sair de um ponto para o outro. Dessa forma, dentro desse quadro autorregulativo, a autorreação está interligada com esses processos de padrões pessoais. Pontos importantes. A autorregulação sempre é agêntica? Ou seja, depende da intencionalidade, do controle consciente? Não. Ela pode ocorrer pelo que o seu eu, que aqui eu vou falar como self, né? Porque em psicologia, geralmente, a gente traduz esse eu por self. Então, ela pode ocorrer pelo seu self e também pode ocorrer por fora do seu self. Por exemplo, quando nós vamos num evento que tem food truck. Tá lá o food truck lá, nada tá indicando que é necessário fazer uma fila para você fazer um pedido. Porém, por experiências, expectativas, normas, cultura, nós já se posicionamos um atrás do outro a fim de esperar a nossa vez pra gente pegar o hot dog, por exemplo. E quando nós entramos num cinema e evitamos de falar durante o filme porque esse é um processo que acontece culturalmente. E que é legal ver nisso é que o contexto pode modular a sua autorreação, tanto intencionalmente como inconscientemente. É isso, galera. Esse é o processo de autorregulação pela teoria social cognitiva.